Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã, clamando ao Senhor por suas bênçãos, por suas misericórdias sobre cada um de nós. O tema do estudo desta manhã é: como será ter alegria em meio à tristeza e a tantos problemas? O texto básico está em Filipenses, no capítulo 4. A Bíblia em que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler primeiramente o verso 4 do capítulo 4, que assim nos fala: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o capítulo 4, do verso 11 ao 13, nos fala: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Bíblia em que estamos meditando é a Almeida Corrigida Fiel. O mundo está passando por um momento de muita aflição. Nós, cristãos, estamos passando pelas mesmas dores e aflições pelas quais o mundo está vivenciando. Assim como aqueles que não têm nenhum compromisso com o Senhor está passando por este momento de dor, com o povo de Deus não é diferente. Todavia, há em nós forças para vencermos e nunca questionarmos o nosso Deus. Confiamos na sua palavra e foi assim que Jesus nos falou. Na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, verso 20. Isso é promessa de Jesus. É muito bom conhecermos a Bíblia, pois ela nos ensina a termos uma alegria que vai permanecer em todos os momentos. A palavra é quem vai nos mostrar que Jesus sempre se preocupou com os seus e ele nos ensina a termos uma alegria que muitos entendem ser uma alegria arrogante, pois dizem que nos achamos melhores que os outros. O que não consegue entender é que o mundo que não conhece o nosso Deus não conhece a alegria que está fundamentada em nossa fé. Essa alegria está além das circunstâncias. Esta alegria vai além de um mero sorriso. É uma alegria que nos vem do interior. Nós estamos alegres porque confiamos no nosso Deus, cuja palavra diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, verso 10. Se este Deus estiver dentro de nós, teremos uma alegria inexplicável, pois ainda que estejamos com lágrimas nos olhos, o nosso coração está alegre, pois sabemos que junto de nós vai estar o Santo Espírito Consolador. Paulo estava preso, mas pedia ao povo que se alegrasse. Quando falamos isso, logo nos vem a pergunta: temos motivos para nos alegrarmos nesses momentos em que o mundo está mergulhado em tanta dor? Temos sim. Se os dias são maus, o nosso Deus é bom. Ele é alegria, e quando o povo estava em pecado e triste, oferecia sacrifícios e se alegrava, porque a palavra nos revela um Deus alegre e que se alegra com a nossa alegria e se compadece com a nossa tristeza. Quando o povo se libertava do pecado, havia grande alegria. E ofereceram ao mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Neemias 12, verso 43. Hoje não temos mais sacrifícios, mas temos muito mais do que isso. Temos a presença de Jesus, que é a nossa alegria e que representa o sacrifício eterno pelos nossos pecados.
Constantemente somos confrontados com várias fontes de alegria em meio ao carnaval, por exemplo, que é uma festa mundana. Ouvimos algo como: a alegria toma conta de nossas ruas. Ali estava uma fonte que o mundo proclama como sendo de alegria. No mesmo instante, a mesma pessoa que dá notícia faz relatos de assaltos, pessoas feridas, mortes, brigas, tiros em meio a esta festa considerada alegre. A palavra me diz que assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago 3, verso 12. Como pode uma fonte de alegria trazer dor? Se a alegria tomava conta das ruas, como pode ser possível que em meio a esta festa ocorra confusão e morte? A fonte que vem de Deus esta não se esgota, dela virá sempre água doce. Será possível encontrar alegria mesmo na tristeza? Para aqueles que não conhecem a Deus, isso é impossível. Quem pode entender a alegria que tinha Paulo e Silas quando foram colocados na prisão sob grave ameaça? Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Atos 16, do verso 23 ao 25. Os dois diziam: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. 1 Coríntios 4:11. Vemos que estavam nus, presos pelos pés, amarrados em um tronco, com as costas ardendo dos açoites que tomaram. Tinham todas as razões do mundo para estar chorando e murmurando, até contra Deus. Estavam vivendo sob provação, passando pelo vale escuro. E o que fizeram? Reclamaram ou murmuraram? Não, eles oraram e entoaram cânticos de louvor ao Senhor. Mas como é possível encontrar alegria mesmo na tristeza? Deus nos dá alegria em todos os momentos. Lágrimas rolam em nosso rosto, mas encontramos forças para louvar. Quantas vezes louvamos diante de um nosso querido que já não está entre nós, que está ali, morto em um caixão, mas nós temos uma alegria. E por que essa alegria? É a alegria que vem de Jesus. Ela é mais profunda do que a dor que vai ao nosso coração, porque a nossa alegria está em nosso espírito e vem do Consolador. E é algo tão profundo que, mesmo havendo lágrimas em nossos olhos, louvamos, estamos ali cantando diante daquela pessoa. E não tendo como expressar essa alegria, com o rosto alegre, ou um grande sorriso nos lábios, ela está dentro de nós. É uma alegria que ninguém sabe explicar. Quando a alegria se expressa na dor ou na dificuldade, ela se chama fé e esperança. Deus promete que a tristeza não dura para sempre. E nossa força, Ele é nossa força nos momentos tristes. Essa força vem da sua força, vem da sua alegria. E aqueles que assim pensarem, aqueles que assim verem, vencerão toda a dor. A tristeza é passageira, mas a alegria de Deus dura por toda a eternidade. No sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força. Não temos na palavra nenhuma notícia de que Jesus tenha sorrido em algum momento, mas ele nos fala para que sejamos alegres, porque ele era alegre. Estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. João 15, verso 11. Nem todos os momentos de nossas vidas são de alegria. Há momentos em que ela foge,
Talvez uma de nossas maiores tristezas é aquela de um ente querido que partiu. Sentimos saudades e nesses momentos fazemos como Davi. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmo 4, verso 2. Mas quando é que tomamos a glória do Senhor em vergonha? Quando o mundo nos vê tristes, cabisbaixos, angustiados e derrotados, quando a dor surge e achamos que é o fim, como se não houvesse mais esperança. Sabemos que a vida com Cristo não tem fim, e quando nos sentimos assim, devemos nos recolhermos em oração. Ficai de pé em reverência e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Salmo 3, verso 4. Assim devemos agir. Quando nossa alma chora, porque a nossa tristeza não vai ficar encarcerada dentro de nós, porque levamos dentro de nós a preciosa semente que é Cristo. Por isso, enquanto conversávamos com o nosso coração chorando, ele muda a nossa situação, porque levamos ele em nosso coração e ele é nossa preciosa semente. E a palavra diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, verso 6. Vou fazer uma pergunta e gostaria que antes que vocês respondam, que haja uma reflexão. Quantos tipos de felicidade você conhece? Não sei qual foi sua resposta. Não sei qual é o seu conceito de felicidade. Pode haver muitas respostas, mas eu só conheço duas e vou falar dessas duas que são de meu conhecimento. Uma é aquela que o mundo oferece e a outra é aquela que o Senhor me oferece. Muitas igrejas hoje colocaram as duas dentro de um caldeirão e estão oferecendo aos muitos cristãos, mas temos que ter cuidado, porque pode ter veneno na panela. Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas, segundo Reis 4, verso 38. Este caldo que se está preparando para os filhos dos profetas ou os cristãos de nossos dias tem uma mistura da alegria do mundo com a alegria de Deus. Ali há uma mistura de fé, esperança, prosperidade, radicalismo cristão, verdade, mentira, ilusão e principalmente enriquecimento ilícito. Os homens de Deus estavam reunidos, mas havia fome. E alguém foi mandado para o mundo, para fora, para buscar o alimento. Mas aquele que foi não sabia diferenciar a alegria do mundo com a alegria de Deus e colocou veneno no caldo. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam, segundo Reis 4, verso 39. Como muitos hoje que fazem essa mistura por desconhecimento da palavra, por não conhecerem o Evangelho e os ensinamentos de Jesus, mas quando se deram conta de que a morte estava na panela, clamaram: Homem de Deus, a morte na panela, segundo Reis 4, verso 40. Ainda bem que sempre tem um homem de Deus por perto para mostrar que há por perto uma felicidade muito maior do que aquela que o mundo oferece, do que aquela que foi colocada na mistura da panela. Deus oferece uma felicidade que o mundo tenta oferecer, mas não consegue. A felicidade que vem do Senhor é uma felicidade plena que se origina no próprio Deus. Nessa não há veneno, e foi por conhecer esta felicidade
que Paulo e Silas cantavam mesmo presos e açoitados. Mas que felicidade é esta? A do mundo já te mostrei. E qual é a de Deus? Vimos que um dos homens que estava no meio dos profetas, sem que tivesse nenhum conhecimento daquilo que busca, trouxe veneno. Vamos agora buscar o alimento que brota da palavra de Deus. Esse é que irá nos mostrar porque o povo de Deus está sempre feliz e porque conhecemos e cremos na palavra que nos diz. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Assim, a alegria do mundo, que é veneno na panela, nos leva a refletirmos naquilo que Jesus nos disse em João 16, verso 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenho dito. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. João 16, verso 4. Jesus falava a respeito de sua morte, quando seria torturado, sobre o mundo que iria se alegrar. Ele se referia a esse sistema demoníaco em que Satanás é o rei e a respeito daqueles que iriam se entristecer, dizia de nós. Quando seu nome é zombado e arrastado pelas hordas demoníacas, pelas ruas, Jesus dizia que a tristeza é uma parte designada para toda a humanidade, mas há uma tristeza que é a bênção especial dos santos. Eles terão pesar, dor e sofrimento, enquanto que o cristão terá felicidade, mesmo com o escárnio daqueles que zombam da felicidade do seu próximo. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino, também vos destinareis a espada, e todos vós encurvareis a matança. Portanto, chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que não tinha prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Isaías 65, verso de 11 a 13. Estes são os cristãos que estão buscando alegria no mundo. Agora veja a alegria que provém de Deus. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Jó 5, verso 17. Esse conhece a felicidade, mesmo em meio à tristeza. Sabe que o Senhor se faz presente em sua vida e que a sua dor vem da necessidade que tem o Senhor de disciplinar a nossa fé. Nos momentos em que achamos que tudo ruiu e que o mundo caiu aos nossos pés, o Senhor se faz presente. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2, verso 12. Nele encontramos a paz e o refúgio. Quando parece que não mais haverá esperança, encontramos no Senhor refúgio e alegria. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 40, verso 4. Não há por que sentir-se triste ou desamparado. Ele é o nosso conforto, o nosso refúgio. O povo que habita na casa do Senhor vai sempre encontrar consolo e alívio para suas dores. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Salmos 84, verso 4. Quando sentirmos que as nossas forças se acabaram, já não temos mais alegria, que tudo se acabou, o Senhor virá em nosso socorro e nos dirá: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Salmo 84, verso 5.
Ele vai sempre nos renovar e nos consolar. Para muitos, alegria é sinônimo de cometer desordem. Isso vemos todos os dias, e a prova disso foram esses dias, como eu disse lá em cima, de carnaval, dessa folia maligna. Essa é a alegria que vem acompanhada da tristeza e da morte. Mas a alegria do Senhor vem da ordem e da sabedoria. A palavra é quem nos fala. Para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Provérbios 10, verso 23. Se temos temor do Senhor, estamos no caminho da sabedoria, e é este temor que nos traz o consolo do Espírito Santo, que é o único capaz de nos trazer uma verdadeira alegria, mesmo em meio à tristeza. As lágrimas, muitas vezes, são necessárias. Até um deserto necessita de água, e essa água no deserto é um oásis. Nós, povo de Deus, vemos a graça de Deus derramada sobre o cálice de nossa tristeza. Vai transformar essa angústia em alegria. O Senhor permite que venham as dores, porque estamos neste mundo em que nada nos faltará. O cristão vai entender a dor que nos faz chorar quando entender que onde não há chuva, há apenas um deserto estéril. Por isso é que a palavra diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, verso 5. O povo de Deus não é deserto, é terra fértil. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala com muita propriedade da tristeza que traz alegria. Veja o que foi que disse. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. 2 Coríntios 7, verso 7. A alegria que vem de Deus é aquela consolação que nos consola, que nos conforta. E quando sentimos o consolo que vem do Espírito Santo, vemos que o nosso pranto se transforma em alegria. Tornaste meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Salmo 30, verso 11. Há uma tristeza que vem da fé e de nossa oração. É quando buscamos a cura de um ente querido e ao invés da cura vem a morte. Essa dor é como o fogo do ourives que vem como fogo purificador. Nesses momentos é que o verdadeiro cristão mais se aproxima de Deus, porque é uma tristeza que faz com que nos separemos do mundo natural e nos leva a nos unirmos ao espiritual. É quando mais nos achegamos a Deus em busca de consolo, nos escondemos em seu refúgio, buscamos a sua misericórdia. É aí que oramos e clamamos por sua graça, buscando entender o porquê de não termos tido resposta para a nossa fé, para a nossa oração. Nos tornamos humildes e quebrados diante do Senhor. Sentimos uma nuvem negra de tristeza pairando sobre nós, mas sabemos que em meio a esta nuvem está o nosso Senhor. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Êxodo 34, verso 5. Aí está o nosso consolo, a resposta à nossa fé e às nossas orações, porque Jesus assim nos fala. Vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, 20. E nos fala mais em Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia abençoado, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue falando aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém.